Fala galera do oitavo ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley e só lembrando, viu galerinha? Área do saber matemática e nível de ensino oitavo ano do ensino fundamental, anos finais. Galerinha, neste vídeo de hoje eu quero aqui juntamente com vocês explorarmos um pouco acerca de algumas soluções de algumas das questões que se referem aos objetos de conhecimento que foram explorados nas aulas anteriores. Lembrando que nas aulas anteriores vocês foram aí contemplados com alguns vídeos onde nestes vídeos nós abordamos sobre essa questão da classificação de triângulos. Inclusive vai aparecer aqui no card o vídeo que fala sobre essa questão da classificação dos triângulos. Além disso, também tem um outro vídeo ainda falando sobre triângulos, só que em particular agora falando sobre a questão da congruência de triângulos. Também apresento aí para vocês nos cards este outro vídeo, que também foi explorado aqui em aulas anteriores. E por fim, nós falamos também sobre a questão aí da ampliação do estudo dos quadriláteros, ou em outras palavras, o estudo dos quadriláteros notáveis. Também vai aparecer aí para vocês nos cards a indicação deste outro vídeo que também foi explorado em aulas anteriores. Beleza, galerinha? E aí, tendo isso em vista, que nas aulas anteriores exploramos sobre esses objetos de conhecimento matemático, e inclusive quero aqui fazer uma observação que em alguns desses vídeos vocês podem ter estranhado um pouquinho aí a questão do layout do material utilizado para abordar esses objetos de conhecimento, mas quero deixar aqui claro para vocês que a ideia essencial é a mesma, certo, galera? Apesar do material ser um pouquinho diferente aí no que diz respeito aos vídeos, mas a parte essencial que são esses objetos de conhecimento, os triângulos, essa questão da congruência de triângulos e a questão dos quadriláteros, no fundo, a essência é a mesma, certo, galerinha? Mas só para nortear vocês no que diz respeito ao nosso atual material de estudo desses objetos de conhecimento, então estou com ele aqui aberto, beleza, galerinha? Então temos aqui o tópico 4, beleza, galera? No tópico 4, percebam que nós falamos justamente sobre a questão da classificação de triângulos, beleza, galera? Então estamos aí, né, na página de número 60, certo, galera? E no primeiro vídeo que eu indiquei aqui foi abordado justamente sobre isso aqui, certo, galera? Se vocês avançarem mais um pouco, vocês vão ver também que no primeiro vídeo é abordado sobre essa questão aqui da classificação de uma maneira mais particular, aí na página de número 61. E se vocês avançam mais um pouco, lá para a página de número 63, certo, galerinha? Vocês vão ver que justamente o que é abordado no segundo vídeo, onde no mesmo foi utilizado um material diferente para apresentar estes objetos de conhecimento, ou seja, essa questão da congruência de triângulos, mas apesar de lá ser utilizado um outro material, a essência é a mesma. Se vocês assistirem um vídeo e depois vocês checarem aqui, por exemplo, nessa página mesmo de número 63, né, vocês vão ver que no fundo, a essência aí é a mesma, certo, galerinha? Então, essa parte aí de triângulos, né, e congruência de triângulos, nos dois primeiros vídeos que indiquei aqui para vocês nos cards. E se vocês avançarem lá mais para o final desse capítulo de número 3, lembrando que estamos aqui no livro didático 1, capítulo de número 3, aí se
vocês avançam lá para o tópico 5, na página de número 67, vocês vão ver que lá é apresentado, né, o objeto de conhecimento quadriláteros notáveis, certo, galerinha? Onde, no último vídeo, que apresentei aqui nos cards, falamos justamente sobre essa questão dos quadriláteros, suas propriedades e algumas particularidades. Então, se vocês assistirem um vídeo, apesar de lá também ser utilizado um outro material, em particular slides, né, e vocês acharem, professor, não criemos pânico, certo, galerinha? No fundo, a essência também é a mesma, certo, galera? Apesar do material ser diferente, na abordagem desses objetos de conhecimento, se vocês analisarem os dois materiais, os vídeos, e depois analisarem o livro didático de vocês, vocês vão perceber claramente isso, que a essência é a mesma, certo, galerinha? Então, o último vídeo, né, das aulas anteriores fala justamente sobre essa questão dos quadriláteros notáveis, né, que no livro de vocês está aí apresentado este objeto de conhecimento na página de número 67 e também na página de número 68, certo, galerinha? E neste vídeo de hoje, o que é que eu quero fazer com vocês? É exercitar o que nós exploramos aí no decorrer destas duas aulas anteriores. O que foi explorado, o que foi abordado por meio destes vídeos que mostrei aqui para vocês nos cards com respeito a esses objetos de conhecimento. Então, vocês podem pausar, caso não pegaram ainda o livro didático de vocês, e pegarem ele, e nós vamos aqui explorar algumas questões que envolvem estes objetos de conhecimento, certo, galera? E assim nós poderemos exercitar e poderemos compreender melhor acerca dos mesmos. Então, nós vamos aí explorar questões em 4 páginas distintas, certo, galera? Não vamos explorar todas as questões aqui, até porque também é de suma importância que vocês sejam autoindependentes no processo de ensino e aprendizagem e também resolvam por si próprios com base naquilo que nós discutimos, no que nós exploramos juntos, né? Seja por meio de aulas no Meet, seja por meio de vídeos gravados, seja por meio da leitura do material. Enfim, então também é necessário que vocês tenham essa independência nos estudos de vocês. Mas aqui nós iremos explorar algumas questões com respeito, né, a essa questão dos triângulos e dos quadriláteros. Questões essas que estão aí na página número 65, ó. Página de número 65, página de número 66, ambas as páginas abordam sobre os objetos de conhecimento triângulos, né, ampliação do estudo dos triângulos, e também sobre essa questão de triângulos congruentes, figuras congruentes, e também nós iremos explorar algumas questões lá na página de número 71, certo, galera? Página de número 70, inicialmente, e página de número 71. Já nestas páginas, nas páginas de número 70, né, como vocês podem ver aí, tem para construir, e na página de número 71, nós iremos explorar questões com respeito ao objeto de conhecimento quadriláteros. Beleza, galera? Então, vamos retornar aí um pouquinho, certo, galera? Lembrando que eu estou usando aqui o recurso caderno digital, que se encontra aí na plataforma que vocês utilizam, plataforma plural. Beleza, galerinha? E estou usando aqui, né, o recurso caderno digital para dar uma melhor dinamizada aqui no nosso explorar dessas questões. Então, vamos iniciar aí o nosso explorar analisando essa questão de número 1. Onde ela diz para nós que tomemos como referência esse triângulo aí, triângulo ABC. A própria questão também fala uma classificação desse triângulo. Vocês puderem ver aqui, diz que ele é um triângulo isósceles. E com base nessas duas questões, de que estamos diante de um triângulo e que esse triângulo é isósceles, a questão solicita que nós descobramos aí os valores desconhecidos x
e y, respectivamente, que estão indicados aí na figura, certo, galera? Então, se vocês olharem aí esse triângulo ABC, é dito para nós que ele é isósceles. Pelo que nós exploramos aí, em particular, no primeiro vídeo, falando sobre essa questão da ampliação do estudo dos triângulos, classificação dos triângulos, nós vimos que um triângulo ele é isósceles quando ele possui duas medidas iguais e uma medida, geralmente, a base, diferente. Então, neste caso, nós vamos ter aí que o lado AB e o lado AC tem a mesma medida. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês podem pegar uma régua e verificarem aí, certo, galera? Para tirar, como diz a história, a prova dos 9, certo, pessoal? E vocês verificarem se realmente esses dois lados aí possuem ou não a mesma medida. Mas o que é que acontece? Então, partindo do da classificação dos triângulos, que um triângulo isósceles ele possui dois lados tendo a mesma medida e um terceiro lado, geralmente a base, tendo uma medida diferente. Então, veja só, tá aí, eu estou colocando esses tracinhos para simbolizar o tamanho. Então, como eu estou partindo do suposto aí de que AB é igual a AC, ou seja, ambos os lados possuem a mesma medida, então estou colocando só um traço para simbolizar que eles têm a mesma medida. Já a base BC, eu coloquei dois tracinhos para indicar que ela tem uma medida diferente dos outros dois lados lá. E com isso eu vou ter, de fato, um triângulo isósceles, certo, galerinha? E isso nós vimos aí do primeiro vídeo. No segundo vídeo, também abordando sobre triângulos, mas agora falando sobre essa questão da congruência dos triângulos e aplicações da congruência de triângulos, nós vimos que uma das aplicações da congruência de triângulos é justamente o fato de que em um triângulo isósceles, os ângulos da base eles vão ter a mesma medida, certo, galerinha? Ou seja, percebam que um ângulo aí é conhecido, ou seja, o ângulo C, certo, galera? Então, eu já conheço aí o valor do ângulo C, que é 40 graus. Por outro lado, o ângulo B, veja que ele tem uma expressão algébrica aí, que inclusive foi outro objeto de conhecimento que nós exploramos aqui em nossos estudos não presenciais. Veja que o ângulo B ele está representado por uma expressão algébrica, 4x menos 10 graus. Em outras palavras, 4 vezes um valor desconhecido menos 10 graus. Então, o que é que acontece? Pela propriedade lá, né, de triângulo isósceles, e em particular essa propriedade como consequência dos casos de congruência, nós vamos ter que os ângulos da base eles vão ter a mesma medida. Se vocês assistiram os vídeos, né, o primeiro vídeo e o segundo vídeo sobre estudo dos triângulos e também sobre essa questão das figuras congruentes, dos triângulos congruentes e aplicações dos casos de congruência, vocês vão ver que isso aí se origina lá. Então, indo para a prática, o que é que nós vamos fazer aqui? Se os ângulos da base eles vão ter que ter a mesma medida, significa dizer o que eu vou ter o quê? Eu vou ter esse 4x aí, certo? 4 vezes um valor desconhecido, nós vamos procurar ele aqui, menos 10 graus, certo? Menos 10. E essa expressão algébrica aí, que se refere ao ângulo B, ela tem que ser igual ao ângulo C, pela propriedade do triângulo isósceles. Ou seja, o ângulo C é totalmente conhecido, né? É 40 graus, certo, galera? Com isso, eu entro em um campo da álgebra que vocês já viram em anos anteriores, que é o campo das equações, que é quando eu tenho uma expressão algébrica e eu tenho o resultado dessa expressão algébrica. Então, eu tenho aí 4x menos 10 igual a 40, ou seja, eu tenho a expressão algébrica e tenho o seu resultado. E nessa situação, basta eu encontrar o valor, né, que nesse caso 4x significa 4 vezes x. Então, eu tenho que encontrar o valor que multiplicado por 4, subtraído de 10, resulta em 40. Então, aí nós podemos usar aqueles artifícios que nós estudamos lá em equações, né, onde eu trabalho aquilo que for só número no segundo membro e aquilo que for só monômios, né, parte literal, no primeiro. Então, esse 4x ele continua aí no primeiro membro,
certo, galera? E no caso, o 10, como é um termo só numérico, ele vai agora se juntar com outro carinha da mesma essência dele, ou seja, só numérico, que é o 40. Só que nessa mudança de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que usar a operação inversa. Então, se de um lado ele está subtraindo, significa que se eu tirar de um lado, né, eu vou ter que acrescentar lá no outro, certo, galera? Eu tirando daí, eu acrescento lá. Então, eu vou ter lá 40 mais 10. Na verdade, né? Porque o 10 ele estava negativo nesse lado da igualdade e vai para o outro lado, só que positivo. Então lá eu vou ter o quê? 40, que ele já é o carinha de lá, né? E agora somado com 10, certo, galera? Somado com 10. Por fim, eu vou ter do segundo lado lá da igualdade 50, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 4x, né? 4 vezes um valor desconhecido igual a 50. Então, se eu quero encontrar esse valor desconhecido, né, 4 vezes quanto que dá 50? Basta eu dividir, né? Eu pego, né, para encontrar esse valor desconhecido e faço a divisão de 50 por 4, certo, galera? Se eu fizer essa divisão aí de 50 por 4, né, vocês podem fazer na calculadora, podem abrir as contas disso aí, vocês vão ver que vai dar justamente o quê? 12,5. Então, nós já encontramos aí um valor específico, né? O valor de x, ele é 12,5 graus. Lembrando que isso aí é tudo graus, certo, galera? Não são números puros, são números em graus, certo, galera? Porque estamos nos tratando aí de ângulos. Então, nós já encontramos um valor desconhecido x, 12,5 graus. Né? Se eu substituir no lugar de x 12,5, aí eu fizer lá as contas, é 12,5 vezes 4, porque lembre, 4x significa 4 vezes x. Então, 4 vezes 12,5. Isso vai dar 50 menos 10, 40. Então, o ângulo B vai ser também 40, igual ao ângulo C. E isso é propriedade, né, do triângulo isósceles, consequência dos casos de congruência. Aí resta o ângulo Y. Como é que eu vou saber qual é a medida do ângulo Y? Nós temos dois ângulos já conhecidos nesse triângulo. O ângulo B, que nós já sabemos que mede também 40, e o ângulo C, né, que desde o início já media 40. Então, esses dois ângulos aí, né, somados, já dão 80 graus. Então, fica a pergunta no ar, qual deve ser o valor de Y? Né? E aí onde está? Como é que nós vamos saber aí uma soma dos ângulos internos, que são os ângulos localizados no lado de dentro do triângulo? Como é que nós vamos saber essa soma? Quem assistiu o primeiro vídeo viu que nós falamos sobre isso, né? A questão da soma dos ângulos internos de um triângulo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltam lá no vídeo, né? Que no início desse vídeo eu deixei o card indicando lá o vídeo sobre ampliação do estudo dos triângulos. Mas, trocando em miúdos aqui, né, partindo dos posts que vocês assistiram direitinho, leram o material de vocês, vocês devem saber que sempre que eu tenho um triângulo, a soma dos seus três ângulos internos é sempre 180 graus. Então, agora fica fácil de saber qual é o valor desconhecido y, porque se eu sei que o ângulo B, né, ele mede 40 graus também. Nós acabamos de descobrir isso resolvendo lá a equação e a propriedade lá do triângulo isósceles. Eu sei que o ângulo C ele também mede 40 graus. E isso já é da própria questão. Então, se a soma desses três ângulos deve ser 180 graus, e eu já tenho 40 graus, então qual vai ser a medida do terceiro ângulo para que a soma desses três ângulos aí seja 180 graus? E isso, né? 100 graus, né? Essa conta tranquila, né? Só é diminuir 180, porque 180 é a soma dos ângulos internos em qualquer triângulo. E eu diminuo isso aí menos 80. Por que 80? Porque 80 é justamente a soma, 40 mais 40, né? A soma dos dois ângulos que eu já tenho, que são conhecidos. Restando aí 100. Portanto, a soma aí, para que ela seja 180 graus, já que por padrão a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, então eu vou ter que o valor de y, né? Vou colocar aqui, y vai ter que ser igual a quanto? A 100 graus, certo, galera? Justamente para poder satisfazer
essa questão da soma dos ângulos internos de um triângulo. E assim nós exploramos aí essa primeira questão, aplicando o que foi explorado nos vídeos das aulas anteriores, certo, galera? Quero aí também comentar um pouco sobre essa segunda questão. A segunda questão, na verdade, vocês aqui irão fazer a parte mais, digamos que manual dela, porque veja que ela diz assim, usando sua régua. Então, né, a régua vai ser a régua de vocês, né, não é a minha régua. Entenderam aí? A questão está dizendo isso, use sua régua. Vocês vão identificar se os triângulos a seguir são congruentes. Então, veja só. Nós vimos aqui que os triângulos eles vão ser congruentes quando os seus elementos eles têm o mesmo tamanho ou a mesma medida. Por que eu coloco e ou? Porque há algumas vezes, nós vamos ver isso aqui em algumas questões da página 66, que assim, as medidas não vêm todas lá certinhas, bonitinhas, para você só olhar e dizer, as medidas são iguais, tem o mesmo tamanho, tem a mesma medida, então é congruente. Algumas vezes você vai ter que fazer algumas modificações em sua figura, né? Alguns movimentos com ela, para poder assim fazer algumas comparações e ao fazerem essas comparações, estabelecerem essas relações de comparação, aí sim você vai obter medidas iguais, ou também não, né? Então nós vamos ver o que? Se nós obtermos as medidas iguais, os tamanhos iguais, é porque de fato os triângulos vão ser congruentes. Caso contrário, é porque não vão ser, certo, galera? Então o que acontece? Nessa questão em particular, vocês olhando para essas figuras, nós podemos fazer de duas formas. Uma maneira é seguindo o que ele está dizendo aí. Você vai ter que usar a régua, certo, galera? Porque assim, se a questão não tivesse dizendo o tipo de instrumento que vocês usariam, né, então sim, vocês teriam duas formas. Quando eu falei aqui inicialmente duas formas, tenham em mente isso. Também vai depender da questão. De uma forma mais genérica, sim, vocês podem até ter duas formas. Mas de uma maneira específica, já que a questão ela diz usando a régua. Então vocês não vão poder usar, por exemplo, o transferidor. Porque uma maneira seria usando o transferidor, outra usando a régua. Nesse caso, como ela diz usando a régua, nós só temos uma forma. Usando a régua. E o que nós vamos usar a régua para quê? A régua nós usamos para medir distâncias, tamanhos, comprimentos. Então, o elemento no triângulo que tem essa característica de ser um tamanho, uma distância, é justamente os lados, né? Então, os lados em um triângulo são os elementos que são caracterizados justamente por serem quantificados através de uma régua, certo, galera? Então, assim, o que é que vocês vão fazer com essa régua? Vocês irão medir os lados aí desses triângulos, tanto do triângulo laranjinha aí, né, claro, como desse triângulo aí azul claro. Ao medirem, então, essa parte, como é uma parte manual, estou dando a dica aqui, que é o que vocês vão ter que fazer. Pegar uma régua em casa, medir aí os três lados do primeiro triângulo, anotar mesmo do lado o valor de cada um, depois faz isso com o segundo triângulo, anota mesmo em cada lado o valor. E o que acontece? Vocês viram no vídeo de congruência de triângulos, caso de congruência, que é o caso lelele, né? Eu chamo lá de lelele, né? O LLL, que é o caso lado, 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 certo, galera? Esse caso de congruência é justamente por conta desse fato, que você tem figuras diferentes, mas com lados correspondentes tendo a mesma medida, certo, galera? Então, vocês podem escrever isso aqui que eu falei, né? Pausa o vídeo, vai ouvindo e escrevendo, né? Quando ele diz aí, né? Qual dos casos de congruência estamos testando? O caso lado, lado, lado. E a justificativa é essa, porque nós vamos ter figuras diferentes, no caso triângulos diferentes, mas que possuem lados correspondentes com o mesmo tamanho. Certo, galerinha? Vocês podem escrever isso aí nessas linhas da segunda questão. E essa terceira questão, ela vai ser bem semelhante a essa segunda. Certo, galera? Vocês vão escrever, né, vão desenhar, na verdade, um outro triângulo
certo, galera? Nessa terceira questão, vocês vão desenhar um outro triângulo e que esse outro triângulo, ele seja congruente a esse triângulo aí, ABC, certo, galera? Lembrando que esse triângulo ABC tem os lados aí medindo 4, 6 e 5 centímetros, respectivamente. Então, qual é a ideia? Vocês desenharem um outro triângulo. É claro que vocês vão nomenclaturar esse outro triângulo conforme a questão vem dizendo aí, vértices, A', B' e C', certo? Poderia ser outras letras, por exemplo, também. Parece que aí ele quis economizar as letras do alfabeto. Mas poderiam ser outras letras, né? D, E, F, por exemplo. Mas qual é a essência da questão? Que vocês vão, né, desenhar um outro triângulo, né, diferente desse, porque esse triângulo ele é igual a ele mesmo, ele já está aí. Né? Então, vocês vão desenhar um outro triângulo aí nessa caixinha né, que está aí ao lado, e esse outro triângulo ele vai ter que ser congruente a esse daí, ou seja, ele vai ter que ter lados correspondentes, também medindo 4 centímetros, 6 centímetros e 5 centímetros, certo, galerinha? E aí o caso de congruência também vai ser o mesmo caso anterior, lado, 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 porque vai ter lados correspondentes com o mesmo tamanho. Certo, galerinha? Avançando para a página de número 66, essa quarta questão eu vou deixar aí também para vocês pensarem um pouco, certo, galera? Sobre ela. Não vou responder aqui, porque também se eu responder tudo de bandeja, aí não vai ter graça. Essa quinta questão, vou comentar um pouco sobre ela, certo, pessoal? Quando ela traz aí 3 triângulos, são 3 triângulos diferentes, certo, galera? Por quê? O primeiro triângulo é chamado triângulo 1. Aqui, o triângulo 1. O segundo triângulo, triângulo 2. O terceiro triângulo, triângulo 3. Então, são 3 triângulos diferentes. Certo, galera? Não são o mesmo triângulo. Agora, o que é que acontece? Agora, se nós olharmos direitinho, os seus elementos, eles têm aí alguma relação de correspondência e até mais do que isso, de igualdade. Então, por exemplo, se nós olharmos aqui, no primeiro triângulo, eu tenho o quê? Um lado medindo 8 centímetros, certo, galera? E tenho 2 ângulos, medindo 25 graus e 60 graus, certo? Então, vejam que o lado aí, que vem mencionando a sua medida, ele é um lado que não está entre esses 2 ângulos. Ele é um lado que só é ligado com um dos ângulos. No caso, esse lado de 8 centímetros só é ligado com o ângulo de 25 graus. Ele é oposto ao ângulo de 60 graus. Esse lado aí de 8 centímetros é oposto ao ângulo de 60 graus. Beleza. Aí vamos analisar o segundo triângulo, triângulo 2. Já no triângulo 2, percebam que o lado de 8 centímetros ele está justamente no meio, entre os ângulos de 25 graus e 60 graus. Então, veja que já é diferente do primeiro triângulo, porque no primeiro triângulo, o lado de 8 centímetros só tinha ligação com o ângulo de 25 graus. Ele era oposto ao ângulo de 60. Aqui não. O lado fica no meio dos 2 ângulos, certo? Então, vejam que esses 2 triângulos aí, eles não têm uma relação, né? Uma relação forte aí, né? Nem de correspondência sequer. Só que quando nós analisamos o terceiro triângulo, percebam que esse terceiro triângulo ele tem alguma coisa aí bem interessante a ser observada. Veja que o lado de 8 centímetros novamente está localizado entre os ângulos de 25 graus e 60 graus. Perceberam? Só mudou a ordem em relação ao segundo triângulo. Que no segundo triângulo, o ângulo de 25 graus vinha na parte superior e o de 60 na parte inferior. E aqui ele meio que rotacionou. Ele deu uma virada aí e o de 60 foi para o superior e o de 25 para o inferior. Mas o lado ele continua no meio, entre os 2 ângulos. Então, se vocês exploraram bem o vídeo lá de figuras congruentes e triângulos congruentes, vocês viram que existe um caso de congruência que se encaixa, em que esses triângulos aí vão se encaixar perfeitamente, que é o caso ala, não é até eu brinco lá no vídeo, né, que não é o sabão em pó, mas é ala, né? E o que quer dizer isso? É o caso
ângulo, lado, ângulo, certo, galera? No caso, ângulo, lado, ângulo. Perceba que o lado aí, nesse caso, é justamente no meio, entre os ângulos. Então, veja que é o que acontece com esses dois triângulos aí. Eles vão satisfazer esse caso aí, porque o lado tem o mesmo tamanho, ou seja, os lados são congruentes, têm o mesmo tamanho, apesar de estarem em figuras distintas, serem lados diferentes, digamos assim, mas tem o mesmo tamanho. E os ângulos, né, que estão nas extremidades desse lado, eles também têm o mesmo tamanho, ou seja, são congruentes, né? 25 e 25, ó, e 60 e 60. Percebem? Então, justamente, o caso de congruência que vai satisfazer aí, nessa situação, é o caso ala, né? Ângulo, lado, ângulo, certo? Justamente por conta dessa questão aí. Beleza, galera? Essa sexta questão também eu quero deixar aí com vocês, certo? Porque ela vai ser uma aplicação dessa quinta questão. Ela vai ser uma aplicação desse caso aí, ângulo, lado, ângulo, certo, galera? Então, é claro que se vocês tiverem dúvidas, estamos prontos aqui para poder saná-las. Todavia, essa questão, quero que vocês analisem o que eu comentei ainda há pouco, na quinta, e com base nela, e com base também no que foi explorado lá no vídeo de congruência, de triângulos e figuras congruentes, vocês tentem responder aí, né, com os próprios passos de vocês, essa questão. Quaisquer dúvidas, estou aí à disposição. Essa sétima questão, ela também é uma questão que, na verdade, ela é uma questão manual. Manual por quê? Porque ela, meio que você, para satisfazer ela, né, responder ela, você vai precisar fazer uma construção. E com base nessa construção, você irá conseguir provar o que ele está pedindo aí na questão, né? Ele parte de um princípio, né, do triângulo isósceles. Então, vocês podem desenhar um triângulo isósceles, e nós já vimos isso aqui lá na primeira questão, né, o que é um triângulo isósceles, e dividir esse triângulo isósceles em dois triângulos congruentes. Então, vocês vão pegar o triângulo isósceles e dividir ele ao meio, né, traçando a sua altura. Inclusive, nós falamos sobre essa questão da altura em um triângulo lá no primeiro vídeo, quando nós falamos sobre os elementos secundários de um triângulo, né? Altura, mediana e bissetriz. Então, vocês vão pegar o triângulo isósceles, vocês vão desenhar aqui, traça a altura, ou seja, vai dividir esse triângulo isósceles em dois outros triângulos que vão ser congruentes. Vocês vão perceber que tem um caso de congruência, certo, galera? Lá nessa questão aí da divisão do triângulo isósceles, então os dois triângulos que vão aparecer, eles vão satisfazer um caso de congruência. E o que é que acontece? Esse caso de congruência, né, vocês vão usar esse caso de congruência para tratar da questão de que esses dois triângulos que vão aparecer vão ser congruentes. Porque lembra que o triângulo isósceles, ele tem o quê? Os ângulos da base tendo a mesma medida, certo, galera? Então, disso aí vocês vão chegar nesse fato de que os dois triângulos que vão aparecer aí vão ser congruentes. E aí vocês vão analisar o caso de congruência desses dois triângulos, certo, galera? É uma outra questão que, por ser uma questão manual de construção, eu quero deixar aqui com vocês, para que vocês, com os próprios passos aí de vocês, tentem responder. Então, vou deixando aí para vocês, né, questão de número 4, né? Lembrando que a questão 3 é muito fácil, porque só é reproduzir aquele triângulo que já vem lá, né? Então, eu vou deixando a questão 4, 5 e 6 para que vocês respondam. É claro, com esses comentários que eu fiz aqui e com base também nos vídeos que foram apresentados, certo, galera? Então, avançando mais um pouco, lá agora para a página de número 70, onde nós vamos explorar um pouco sobre essa questão dos quadriláteros, certo, galera? Na questão de número 1 da página 70, ele pede para que vocês determinem o perímetro, né? Perímetro, vocês já estão carecas de saber o que é que significa, né? Soma das medidas dos lados de uma figura geométrica plana, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Somar as medidas dos lados dessa figura aí. Essa figura, na verdade, ela não é bem um quadrilátero, né? É uma figura maior, mas nós iremos aproveitar essa figura, né, para poder
relembrar essa questão aí do perímetro, porque nós vamos utilizar já esse conceito do perímetro daqui a pouquinho em um quadrilátero mais específico. Mas essa figura aqui ela não é um quadrilátero, certo? É uma figura de mais lados do que um quadrilátero. Quadrilátero nós sabemos que ele tem 4 lados, certo, galera? Mas vamos lá, né, treinar esse conceito aí do perímetro. Então, o que é que vai ser o perímetro? A soma. A soma de quê? A soma das medidas que formam essa figura geométrica aí. Então, percebam que as medidas dos lados aí, na verdade, são dadas por expressões algébricas. 4x mais 2y, 5x mais 3y, 2x mais y. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós iremos agrupar isso dos nossos estudos lá de monômios, polinômios, expressões algébricas, quando nós temos soma ou subtração de monômios, de termos algébricos, nós agrupamos aqueles que possuem a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras e os mesmos expoentes. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos agrupar todos aqueles que possuem x, certo? Então, começo aí por quem? Por 4x, certo, galera? Depois eu tenho mais 5x, certo? Que é o 5x aqui, é desse lado aqui, né? Aí eu vou ter quem também? Depois do 5x, né? Aí eu vou ter, depois de 5x, mais 2x, mais 10x, mais 6x e mais 5x. Por que eu estou colocando sempre mais, né? Porque justamente sempre que não aparece o sinal antes da parte numérica, é porque ele é positivo. Então, todos esses que são x aí, na parte numérica, na parte literal, melhor dizendo, é porque a parte numérica dele é sempre positiva. Então, por isso, 4x, mais 5x, mais 2x, mais 10x, mais 6x, mais 5x. Beleza, isso a parte do x. Aí agora nós começamos com a parte do y, mais 2y, porque perímetro é soma. Então, beleza. Mais 3y, ok. Mais y, beleza. O 10x só tem 10x mesmo, não tem nenhum termo com y, então vai ficar por isso mesmo. Aí vem o seguinte, alguém pode dizer, professor, mas não é soma? E por que o senhor vai colocar agora menos y? Porque, apesar do perímetro ser uma soma, só que quando você soma com alguém negativo, que é esse caso desse menos y aí, aqui tem 6x menos y. Então, somar com uma coisa negativa é a mesma coisa que subtrair. Então, por isso que é aquela regra de ensinar, né? Mais por menos, menos. Então, eu somar com menos significa subtrair. Então, por isso que nesse caso vai aparecer menos, certo, galera? Então, por fim, eu vou ter aí, né? Mais 2y, mais 3y, mais y e menos y, certo, galerinha? Por fim, termina a minha expressão, né? E agora só é resolver isso aí, né? Lembrando que quando eu tenho soma de monômios que são semelhantes, ou seja, tem as mesmas letras e os mesmos expoentes, basta nós aí somarmos a parte numérica, somarmos ou subtrairmos a parte numérica e repetir a letra. Então, aí eu vou ter o quê? 4 mais 5, 9, né? 9x, mais 2x, 11x, 11x mais 10x, 21x, mais 6x, 27x, 27x mais 5x, 32x, certo, galera? Eu só fiz somar a parte numérica e conservei a parte literal. E agora vamos ver essa questão dos y, né? Eu vou ter aí 2y positivo, mais 3y, 5y. E esses dois y aí, né, que no fundo é 1y menos 1y, mais 1y menos 1y, eles vão ser cancelados, que eu somar e subtrair, né? Cancelo. Então, no fundo, só vou ficar com a parte lá do 2y mais 3y. Ou seja, né, eu vou ter aí um total de 5y, certo, galerinha? Só que lembrando que eu tenho 3y aqui do final, né? Esse 3y aqui do finalzinho. Então, eu vou ter aí, né, voltando um pouquinho, menos y mais 3y, né? Faltou aquele y lá do finalzinho. Então, eu ia ter 5y, só que agora eu somo com 3y, obtendo ao todo, ó, 8y. Beleza, galera? Então, essa vai ser aí a resposta, né? Eu vou ter aí, né, 32x mais 8y, certo, galera? Nesse caso aí, como as partes literais são distintas, eu tenho um com x e o outro com y, eu não posso operar aí. Então, vai ficar nessa forma
mesmo, certo, galerinha? Então, termina a conta aí. O perímetro é essa expressão aí, 32x mais 8y. Não tem o que eu fazer mais aí. A não ser que a própria questão peça para que eu substitua essas letras por números. Porque, lembrando, 32x, nós já vimos isso aqui quando nós estudamos monômios. Monômios são multiplicações de números por letras. Então, no fundo, esse 32x quer dizer 32 vezes x, vezes um valor desconhecido. Esse mais 8y não quer dizer mais 8 vezes y, mais 8 vezes um outro valor desconhecido. Então, se a questão fornecer os valores de x e y, aí sim eu consigo quantificar de uma forma mais específica o perímetro, que é o que a segunda questão quer. Em relação à atividade anterior, certo, galera? Quanto é o perímetro dessa figura se x for igual a 5 e y for igual a 3? Então, isso aqui é o que nós estudamos, que nós chamamos de quê? De valor numérico, VN, né? O valor numérico de uma expressão algébrica. O que é o valor numérico de uma expressão algébrica? É eu substituir, né? Eu trocar as letras por números específicos que correspondem a essas letras e efetuar as operações. Então, é o caso aí. O perímetro agora, certo, galera? O perímetro, eu coloco aqui P, vai ser igual a quanto? 32 vezes x. Só que x ele diz aí que é quanto? 5. Então, 32 vezes 5. Mais, né, o y, ele diz que é quanto? Que é 3. Então, eu vou ter 8 vezes 3. E agora, veja que a expressão que era numérica, melhor dizendo, a expressão que era algébrica, né, porque 32x mais 8y é uma expressão algébrica. Possui números, letras e operações. E agora os números, né, as letras elas foram para o brejo. Né? Agora eu fiquei só com números e operações. Então, aquilo que era algébrico virou puramente numérico. Então, tem uma expressão numérica. Efetua aí 32 vezes 5, né? Eu vou obter 160. 8 vezes 3, 24. Somando isso aí, eu vou ter 184. Então, nessa situação, o perímetro será de 184 centímetros. Se eu tiver a figura anterior e pego aquela expressão lá genérica, né, expressão algébrica, 32x mais 8y, e substituo, né, x por 5, y por 3. Então, veja que eu tenho essa situação aí. Essa terceira questão, na página 70, eu quero até deixar também com vocês, porque essa questão 3 ela é justamente uma aplicação do que nós acabamos de fazer aqui na questão 2. Vocês vão ver que é a mesma coisa, é pegar essa expressão algébrica que ele traz aí, né, 2A, lembrando que 2A é um monômio, multiplicação de números por letras. Então, é 2 vezes A, né, mais 3B, é 3 vezes B. Professor, e esse C ao quadrado? C ao quadrado lembra que é uma potenciação, quer dizer C vezes C, certo, galera? Então, o que é que acontece? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma potenciação, multiplicação de fatores iguais. E o que é que eu vou fazer para cada tipo aí de material? Né? Eu tenho números específicos para essas letras, então eu vou ter que fazer 3 expressões diferentes, né? Substituindo primeiro por os valores da primeira linha, vou encontrar um resultado, depois eu substituo pelos valores da segunda linha, de A, B e C respectivamente, vou encontrar um outro resultado, e por fim, pelos valores da terceira linha, encontro um terceiro resultado. Vou ter 3 resultados diferentes, 3 valores numéricos diferentes. Para cada linha aí eu vou fazer uma substituição e um cálculo para chegar em um resultado, certo, galera? Então, vocês tentem fazer essa daí com base no que nós acabamos de fazer na segunda questão, e quaisquer dúvidas, é claro, estou à disposição de vocês. E por fim, né, temos aí a página número 71, onde ele traz aí a questão de número 4, né? Essa questão do número 4, que é uma continuação da terceira questão. Então, ela também eu vou deixar aí para que vocês possam aí responder. E aí nós vamos para essa quinta questão, certo, galera? Quinta questão que agora, de fato, entramos em quadriláteros, é o retângulo, né? Nós estudamos isso aqui lá no explorar do estudo dos quadriláteros, né? O retângulo. Então, ele diz o seguinte, o triângulo representado tem um dos seus lados igual ao triplo da medida do outro lado, certo, galera? Então, veja só, eu sei que o retângulo ele tem uma propriedade, que as larguras dele
possuem a mesma medida. Significa que se essa largura aqui é 4b ao quadrado, né, a outra largura também será 4b ao quadrado. Certo, galera? Então, as duas larguras têm a mesma medida. E aí ele diz o seguinte, ele diz que tem um dos seus lados igual ao triplo da medida do outro lado. Na propriedade do retângulo, eu já sei que não pode ser essa largura aqui, porque essa largura aqui, ela, por definição, né, a própria forma retângulo, ela faz com que as duas larguras sejam iguais, ou seja, tem o mesmo tamanho, melhor dizendo. Então, ambas aí têm 4b ao quadrado. Significa que o lado que sobra é justamente o comprimento. Comprimento que, inclusive, faz sentido, porque nesse caso aí é notório, né, que o comprimento é maior do que a largura, né, ou como nós também podemos chamar, né, base e altura. Então, a base é maior do que a altura, né? Então, a altura aí vai ser o 4b ao quadrado. E aí, o que é que acontece? O comprimento, né, a base, vai ser quanto? Vai ser o que a questão está dizendo. O triplo da medida, né, do outro lado. Se o lado que nós tomamos como base aí é 4b ao quadrado, então o comprimento, ou base, vai ser o que? O triplo. É 3, né, vezes 4b ao quadrado, que é o triplo. Certo, galera? E aí o que é que acontece? Os comprimentos, ou seja, as bases, elas vão ter esse mesmo tamanho aí. 3 vezes 4b ao quadrado, que é o triplo da medida do outro lado. Né? Não poderia ser aqui, que aqui é largura também. Então, vai ser o comprimento. E aí o item A diz aí, qual é a medida do outro lado do retângulo, ou seja, do comprimento, ou base, como vocês queiram chamar. Vai ser essa expressão aí, 3, né, vezes 4b ao quadrado. E aqui é bem fácil, né? Porque nesse caso, multiplicação de um número por um monômio, nós vimos no estudo dos monômios que basta multiplicar a parte numérica aí e conservar a parte literal. Então, quando eu faço isso, eu vou ter o quê? 12b ao quadrado. Certo, galera? Então, essa expressão aí, essa expressão algébrica, esse monômio, é que vai ser a medida do comprimento, ou seja, a medida da base desse retângulo, né? 12b ao quadrado. Mesma coisa aqui, né? Eu já sei que essa base aqui, esse comprimento é 12b ao quadrado, certo, galerinha? Aí nós partimos para o item B. O item B diz o seguinte, qual é a expressão que determina o perímetro desse retângulo? Aí nós já sabemos lá da primeira questão, né, da página 70. Por isso que lá ela generalizou, trouxe uma figura maior do que um quadrilátero, mas agora nós já sabemos muito bem o que é o perímetro, né, que é a soma das medidas dos lados. Então basta eu fazer o quê? Basta eu somar. Né? Somar eu já tenho aí 4b ao quadrado, né, que foi o primeiro lado que veio lá, né, 4b ao quadrado. Né? Que é a medida da largura ou altura, como vocês queiram chamar. Aí eu tenho mais 4b ao quadrado de novo, porque todo retângulo ele possui, né, duas larguras. Né? Tá aí é 4b ao quadrado de novo. Né? Na verdade, todo quadrilátero possui duas larguras. E eu tenho dois comprimentos, ou duas bases, né? Que é o valor que nós encontramos lá, né, anteriormente no item A, 12b ao quadrado, que é o triplo da medida da largura ou altura. Então, eu vou ter mais 12b ao quadrado. Né? E lembrando que no quadrilátero também vou ter dois comprimentos, né? ou duas bases. Né? Então, eu vou ter também 12b ao quadrado de novo. Né? Eu vou ter duas vezes o 12b ao quadrado, que eu tenho dois comprimentos. E aqui é bom porque essa expressão ficou bem bacaninha do perímetro. Porque vejam que a parte literal é a mesma, ou seja, b ao quadrado. Então, basta somar os coeficientes. 4 mais 4 e 12 mais 12, somar tudo aí. Né? Então, quando eu faço essa soma aí, eu vou obter o quê? 32. Certo, galera? 32 e conserva a parte literal. Né? 32b ao quadrado. Lembrando, não cair na pegadinha do malandro de querer somar os expoentes. Certo, galera? Não pode somar expoente. Beleza, então tá aí, 32b ao quadrado. Ok, essa é a expressão do perímetro do retângulo. E aí, por fim, o item C é uma aplicação lá da segunda questão da página 70, né? Que é novamente valor numérico. Qual é o perímetro desse retângulo? Se D for 7 centímetros, então basta substituir. Né? Eu vou pegar o quê? 32
Lembrando que 32b ao quadrado, né, esse número junto com a letra, quer dizer que existe uma operação de multiplicação aí. Então, eu vou ter 32 vezes b ao quadrado. No fundo. Só que como ele quer que você encontre o valor numérico, né, que é quando você substitui a letra por um número e efetua os cálculos, então aqui eu vou ter o seguinte, 32 vezes quem? 7 ao quadrado. Né? Então, eu vou ter essa conta aí a ser realizada. Lembrando, resolvo primeiro a potenciação para depois resolver a multiplicação. Então, eu tenho que conservar o 32, efetuo aí o 7 ao quadrado, né, que não é 14. Antes que vocês digam, é 14, já sei. Não é. Isso aí é 49, porque não é 7 vezes 2, é 7 vezes 7. Não caio nessa pegadinha. Certo, galerinha? E por fim, agora a conta de multiplicação tranquila, né? Aí vocês podem armar o algoritmo, né? Ou até utilizar a calculadora também. Vocês vão perceber que vai dar o quê? O valor aí vai dar 1568. Deixa eu apagar aqui, que corri um pouquinho, certo, galera? Então, resolvendo isso aí, vocês vão encontrar 1568, certo, galera? Então, o perímetro, nesse caso aí, né, se o valor de B for 7 centímetros, né, eu substituo lá o B por 7, faço as continhas, a potenciação primeiro, depois a multiplicação, né, por ordem das operações mais complexas e, por último, as mais fáceis, respondendo aí, né, no final, chegando em 1568 centímetros de perímetro para esse retângulo. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham compreendido aí as principais ideias relacionadas a essas questões com respeito a esses objetos de conhecimento explorados aí ao longo desses vídeos, né? Triângulos e quadriláteros. E quaisquer dúvidas podem entrar em contato conosco pelos meios aí que nós temos à nossa disposição. E estamos juntos nessa, galerinha. Abração e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Isso é tudo, pessoal.